Muito bem, meus queridos. Nós hoje estamos na presença da doutora Ruth Torres, né? A doutora Ruth Torres, ela é nutricionista e em setembro do ano passado lançou um livro chamado Neurogênesis. Livro esse que eu quero até adiantar que ela estará presente também conosco no dia 22, próximo sábado, nosso sábado de jejum, e com certeza vai também ter oportunidade de ofertar o seu livro. Doutora Ruth, muito obrigado pela sua presença. Nós somos imensamente gratos. Fique à vontade agora conosco. A palavra é sua. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal, meus irmãos queridos? Bom estar aqui com vocês nesta manhã de domingo. Eu já estou aqui prontinha para ir para o hospital. Hoje eu vou trabalhar, vou tirar um plantão lá no hospital. Já me preparei logo para não ficar preocupada com relação ao tempo aqui com vocês. Que Deus abençoe esse nosso momento aqui de estudo, de reflexão, que seja de aprendizado, de conhecimento e crescimento também. E hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. Eu, além de nutricionista, também sou terapeuta emocional. E eu gosto muito de falar sobre a saúde emocional e ela está muito interligada com a saúde física também, porque nós somos um corpo unido, mente, o espiritual, o físico. Então, quando um tá doente, afeta o outro e é inevitável isso, né? Até porque o nosso intestino, ele é um órgão que ele é um órgão, além de um órgão imunológico, porque 80% da nossa imunidade depende da saúde intestinal, é um órgão endócrino, porque hormônios são produzidos ali no intestino, e é um órgão neurológico, ou seja, vários neurotransmissores são produzidos ali no intestino. Então, a nossa saúde cerebral, emocional, depende muito da saúde intestinal. Entende? Porque eu digo que está interligado, tem um nervo vago que liga o intestino ao cérebro e comunica, e a comunicação constante ali. Então, se o nosso intestino não está saudável, se a nossa microbiota intestinal não está saudável, se a nossa mucosa intestinal não há um equilíbrio ali, tem inflamação, tem parasitas, isso acaba afetando a nossa saúde emocional também, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam estar acompanhando aqui. Então, nós estamos... o tema hoje é possível mudar saúde emocional. E o mundo está doente. As pessoas, quando eu falo mundo, são as pessoas que habitam no mundo. Os índices de estresse, de ansiedade, depressão e várias outras patologias emocionais ou distúrbios de comportamento, psicoses, têm aumentado muito, principalmente depois da pandemia. Esse número tem aumentado de forma assim, assustadora, na verdade, né? E foi esse um dos motivos que me levou a estudar isso, o comportamento humano, estudar estratégias para ajudar as pessoas a recuperarem a sua saúde emocional. O mundo, em meio ao mundo que nós vivemos, as pessoas andam estressadas, cansadas, sobrecarregadas, isso tudo em excesso, tá? Porque é normal a gente se sentir isso no mundo de pecado. Mas quando isso perpassa além dos nossos limites, e aonde chega a nos fazer perder o controle, a noção, a surtar, a viver uma vida de baixa qualidade, né, social, espiritual, física também, isso realmente precisa procurar assim, uma ajuda, procurar uma alternativa. Então as pessoas andam muito estressadas, apressadas, cansadas, sobrecarregadas, super atarefadas, e às vezes a mente não dá conta de acompanhar tudo isso, e nem o corpo também. E eu pergunto, e você, como é que você está? Será que eu falo para alguém que está aqui cansado das lutas, se sente frustrado com o casamento, com os filhos, com a sua profissão, com a sua vida financeira, com a sua vida espiritual?
Será que eu falo para pessoas que estão cansadas de lutar, lutar, lutar e não conseguir mudar a realidade em que se encontram, mudar uma situação, estão cansadas de tentar ajudar alguém e não conseguir, estão cansadas de educar os filhos no caminho certo, estão cansadas, se sentem frustradas, sobrecarregadas ao fardo que essa vida tem te trazido? Será que você é aquela pessoa que sonhou, sonhou, sonhou e sente que não realizou esses sonhos e se sente envergonhado, se sente triste, desanimado? Será que as cargas estão grandes demais que você se sente tão sobrecarregado, tão pesado ao fardo que a vida te trouxe? Será que eu falo para alguém aqui que se sente assim? Então, eu gostaria de começar essa palestra lendo a palavra de Deus para você que talvez se sinta assim constantemente, ou para você que em algum momento da vida já se sentiu, ou às vezes se sente assim. Abra sua Bíblia em Mateus 11 e veja o que Deus te fala, o que Jesus está te falando nesse momento. Um convite lindo, maravilhoso, direto do nosso Salvador. Eu quero que você leia essa passagem bíblica aqui agora, imaginando Jesus na sua frente, com os braços abertos, as marcas dos pregos ali nas mãos, e falando o seu nome. Então você vai ler falando o seu nome, eu vou ler aqui falando o meu nome, tá? Ruth, vem a mim, você que está cansada, sobrecarregada, e eu te aliviarei. Tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, Ruth, porque sou manso e humilde de coração, e você achará descanso para a vossa alma. Quem aí não tem desejo de de encontrar Jesus ali face a face, imaginar ele lhe falando isso? Maravilhoso, né? Eu sei que é difícil para a gente controlar a nossa saúde emocional. Não depende muitas vezes só do querer, só da nossa vontade, só dizer, não vou mais me estressar, não vou mais ficar ansiosa, eu vou controlar a ansiedade. Perpassa por isso, é muito mais do que isso, é mais profundo do que isso, e às vezes foge realmente do nosso controle. Mas eu diria que o principal remédio é você desenvolver uma intimidade mais profunda, sair do relacionamento raso com Cristo. Nós vivemos um relacionamento raso. Então, o primeiro passo é aprofunde o seu relacionamento com Cristo. Escute Ele diariamente te dizer, aprenda de mim, eu sou manso, sou humilde, o meu fardo é suave. Então, assim, o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Aprenda a ouvir isso da boca de Jesus diariamente, porque ele fala isso para você diariamente. Só que muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa própria vida, com os nossos afazeres, que nós não paramos para ouvir a voz de Jesus. Esse é um convite muito lindo. Se a gente for parar para pensar e refletir sobre isso, acho que a nossa vida se tornará mais leve, mesmo em um mundo que está o caos como está. A gente vai aprender de Cristo, diretamente dele, no colo dele, da sua palavra, da sua vida, das suas experiências. E ele vai nos conduzindo pelo caminho certo. Então, esse é o primeiro passo. E é uma ordem divina a gente mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de viver, o nosso padrão de pensamento, mudar o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade. É uma ordem divina, como diz lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem, não se usem a forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, nós temos uma ordem divina aí, que precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Como é que a gente faz isso, Ruth? Como é que eu vou renovar a minha mente? Como é que eu vou transformar a minha mente? E aí está dizendo para a gente não se amoldar ao padrão do mundo. Então, você pega uma massa de bolo, eu preparo ali uma massa de bolo, e quando eu preparo, mexo junto os ingredientes e misturo aquela massa, você consegue me dizer qual a forma que esse bolo vai ter?
Não, vai depender da forma que eu colocar. Eu posso colocar numa forma redonda, numa forma quadrada, numa forma oval, forma de coração, forma de estrela. Então, a forma como que aquele bolo vai tomar, depende da forma que eu vou colocar ele ali. E a Bíblia fala que nós não devemos usar a forma do mundo, a forma do mundo, a forma de funcionar do mundo, das pessoas que não têm Deus na vida, que não têm conexão com Cristo, que não têm intimidade com Cristo, que não seguem ali a palavra de Deus. Esse não é o padrão. E as pessoas que têm essa forma do mundo, elas passam o dia falando mal dos outros, elas passam o dia brigando, se reclamando, se maldizendo, elas não sabem resolver os conflitos chegando, conversando, dialogando, elas têm a forma do mundo, mas nós precisamos nos moldar pela a forma de Cristo. Como Cristo viveu aqui, como Cristo resolvia suas situações, suas circunstâncias, como ele lidava com as pessoas, como ele se relacionava com a mentalidade dele, como ele se conectava com Deus. É essa forma que a gente precisa tomar. E isso vai renovar a nossa mente. Calma que eu vou passar de forma prática como a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, queridas, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso no quesito da alimentação, como é possível mudar o estilo de vida através da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade de mudar uma forma de pensar, um estilo de vida, um padrão de funcionamento mental, físico, né? Então, assim, cada conexão, cada aprendizado que a gente faz é como se os neurônios eles se conectassem, né, uns com os outros ali. Essas conexões são por meio de sinapses químicas. Então, é enviado sinais entre um neurônio e outro e forma essa conexão. Então, eu aprendi uma coisa nova, eu funciono dessa forma, é assim que eu funciono. Uma pessoa que se reclama de tudo, que é maldizente, que é pessimista, ali tem conexões neurais que se formaram, tá? Ela aprendeu aquele comportamento porque conviveu com alguém que era assim, porque ela aprendeu em alguma forma convivendo com pessoas assim, e aquilo criou conexões neurais, então para ela é natural, é normal se reclamar, se maldizer, ser pessimista, falar mal dos outros, para o medo também, né? Então se formam conexões neurais para todos os sentimentos, comportamentos, emoções da nossa vida. Só que essa neuroplasticidade permite, proporciona a possibilidade de formar uma nova conexão neural e enfraquecer a anterior. Então, se você todos os dias se determinar, eu vou parar de me reclamar e vou agradecer. Toda vez que vier uma reclamação, seja do marido, do filho, seja de doença, seja de dor, seja do que for, uma reclamação, eu vou trocar por um agradecimento. Eu vou agradecer, procurar uma coisa para agradecer, nem que seja difícil encontrar essa coisa. E aí você vai, o que você está fazendo com aquilo ali? Você vai começar a formar uma nova conexão neural e vai enfraquecendo a da reclamação. Entende? Eu estou explicando dentro da neurociência como é que se muda um padrão de comportamento, de pensamento, de estilo de vida, de atitude, tá? Então, é decidindo e se disciplinando, tá? E aí o nosso cérebro tem essa capacidade de se remodelar constantemente. Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês hoje aqui, se vocês continuarem aplicando, já começou a formar conexões neurais, só que elas são fraquinhas. Então, quanto mais eu repito, mais eu vou fortalecendo. Olha o perigo de se reclamar, olha o perigo de praticar pecados ocultos, olha o perigo de praticar coisas que não proporcionam de ter práticas, né, que não proporcionam saúde, bem-estar, atitudes dentro da nossa casa. Às vezes é um vício da gente estar se reclamando de tudo, do marido, da esposa, dos filhos, de resolver tudo, digamos, na briga ali, ao invés de chegar e conversar. Então, tornou-se automático. Quando você vê, você já fez aquilo, você pensa, poxa, não precisava ter feito isso, não precisava ter falado aquilo. Então, você precisa quebrar esse padrão e nós temos a ciência ao nosso favor e a palavra de Deus, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, cada novo pensamento, cada nova ação, cada escolha que fazemos, literalmente reconfigura o nosso cérebro, tá
bom? Então, a gente precisa realizar uma reprogramação mental, tá? Porque a gente fica preso ali aos padrões antigos de comportamento, no piloto automático. Então, para a gente entender como funciona isso de uma forma mais prática, imagine quando você estava aprendendo a dirigir um carro ou andar de bicicleta. No começo é tudo meio robotizado, né? Você pensa, agora eu vou ligar, botar a chave na ignição, eu tenho que ver se o carro está no neutro, né? Eu piso o pé na embreagem, dou a partida, coloco a primeira marcha, aí eu vou tirando o pé da embreagem devagarzinho, acelerando, e para o carro andar, agora eu tenho que botar a segunda. No começo você vai pensando tudo, é tudo meio ali desajeitado, né? Quando você começa a fazer qualquer coisa, no início é assim, você não tem a habilidade, não tem a prática, porque a conexão neural que está se formando ali ainda está fraquinha. Depois, com a prática, dia após dia praticando, a gente pega o carro, a gente nem se dá conta que hora foi que ligou, que hora foi que botou marcha, que hora foi que saiu, que parou. A gente não se dá conta lá no piloto automático. O caminho que você faz de todo dia, você nem presta atenção mais. Eu tenho que dobrar aqui, eu tenho que... Onde é que eu dobro? Ai, senhor, aquela casa azul, tem que decorar aquela casa... Você nem presta mais atenção, já está no automático, certo? Porque tem a conexão neural que, sem fazer esforço, você já tem aquela atitude. Só que muitas vezes nós estamos no piloto automático ruim, de comportamentos nocivos, de atitudes nocivas, tanto para a gente quanto para as pessoas que convivem ao nosso redor, e também um padrão de pensamento nocivo, de funcionamento cerebral e emocional nocivo também. Tá? E a gente vai já entender um pouquinho mais sobre isso. E a gente fica preso a esses padrões. Quando você se dá conta, você já fez, já falou e não foi algo legal. É por isso que você às vezes fala assim, eu quero tanto mudar isso aqui, mas não estou conseguindo. E você ora, Senhor, eu preciso mudar esse comportamento e continua naquele comportamento. Porque você também precisa tomar uma atitude ali de trocar aquele comportamento, aquela atitude, para que se crie uma nova conexão neural. Tá ok? Então, como mudar isso, né? Como mudar a nossa saúde emocional, tá? Então, eu coloquei o item 1 aí. Primeiro, a gente precisa corrigir o estilo de vida. Eu não vou entrar muito nisso aqui, até porque dia 22 eu estarei com vocês falando bastante sobre isso. E vocês estão ouvindo muito sobre isso durante todos esses dias. O estilo de vida é a base da nossa saúde, tá? E quando eu falo assim, estilo de vida, a gente fala sobre qualidade de sono, qualidade de alimentação, influenciando aí aquela qualidade da saúde intestinal. Falamos sobre a hidratação, falamos sobre respiração, falamos sobre a temperança, né? Equilíbrio na vida, falamos sobre conexão com Deus, a espiritualidade. Então, tudo isso está envolvido no estilo de vida da gente. Na verdade, o estilo de vida, eu gosto de dizer que é tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você dorme. Beleza? Mas depois a gente vai trabalhar isso mais com vocês aí na igreja. Então, de forma prática aí, agora a partir de agora, de forma bem prática, eu vou estar passando para vocês estratégias para vocês começarem a colocar em prática a partir de hoje na vida de vocês, tá? Então, para você criar novas conexões neurais e mudar o seu estado de saúde emocional, o seu padrão de funcionamento cerebral e emocional, tá? Você precisa de a princípio, né, de forma bem simples, 3 itens: postura e expressão, pensamentos e imaginação. Beleza? Então vamos começar com a postura. Então nosso cérebro, nosso corpo tem uma capacidade, várias capacidades incríveis. Nosso cérebro é incrível. A capacidade da propriocepção e interocepção, que é a capacidade de ler o nosso corpo, o nosso cérebro. Se eu colocar a minha mão aqui para trás e eu colocar 2 dedos aqui, né? Marcar 2 dedos, colocar para trás aqui. Posso mudar para 1, para 2, 3. Sem meu cérebro não está enxergando lá o que eu estou fazendo com a minha mão, mas o meu cérebro sabe o que eu estou fazendo. Que eu estou mexendo a mão, que eu estou colocando números lá, né? Então, o meu cérebro não está vendo, mas ele, por essa capacidade de propriocepção, interocepção, que é a capacidade do cérebro em ler o meu corpo, me situar no espaço, de interpretar esses sinais físicos. O sinal, se eu faço assim, se eu estou encurvado, o meu corpo ele lê, o meu cérebro lê, tudo isso lê.
E acredite, os estudos mostram que isso influencia a química cerebral, a produção de neurotransmissores. Vocês acreditam? A sua postura, a sua expressão facial influencia muito a sua química cerebral. E é lá que o nosso corpo, no cérebro que o nosso corpo, lá no cérebro e no intestino também que é produzido a serotonina, que é o hormônio que dá alegria, bem-estar, vontade de viver, de se relacionar com as pessoas, a dopamina, que dá aquele prazer imediato quando a gente está fazendo alguma coisa legal, agradável, na medida certa, porque se exagerar também gera vício, a gente vai trabalhar isso também com vocês no dia 22. Então, isso é importantíssimo, porque essa estratégia aqui, ela tem um poder muito grande, isso pode mudar a sua vida, tá? Então, uma pequena e sutil mudança na comunicação não verbal altera a maneira pelo qual o indivíduo vê e percebe o mundo ao seu redor. Então, foi feito um experimento com Robert Emmons. Ele fez um experimento com várias pessoas, um estudo, tá? E ele dividiu as pessoas em 3 grupos e colocou em salas diferentes e entregou um texto com uma história para cada grupo ler aquele texto, o mesmo texto, a mesma história. Na primeira sala, ele ele deu uma orientação diferente para cada sala. Na primeira sala, ele pegou uma caneta e entregou para todo mundo, tá? Na primeira sala, ele falou assim, ó, vocês vão ler o texto com a caneta desse jeito. Vocês vão colocar na boca e vão ficar assim, ó. E vão ler o texto em silêncio com a caneta na boca. Na segunda sala, ele pediu para colocar a caneta nessa posição. E na terceira sala, ele só pediu para ler o texto em silêncio. Pronto, todo mundo leu o texto e tal. Ao final, chegou e falou, perguntou de cada um. A conclusão que chegou. As pessoas da primeira sala que leram o texto com a caneta assim, simulando um rosto fechado, uma cara fechada, né? Deram uma conotação negativa e pessimista para a história. O segundo grupo, que simulou um sorriso, deu uma conotação positiva, otimista e até alegre e engraçada para a história. O terceiro grupo ficou meio termo, ficou entre um e outro, ficou mais equilibrado. Então, o que essa pesquisa mostrou? Que o cérebro, ele entendeu, ele percebeu a expressão facial e mudou o seu padrão de interpretação da situação, do contexto, dando uma conotação positiva, otimista, engraçada. Vocês entendem o poder disso, gente? Ou seja, só em você mudar a sua expressão facial. Um leve, em vez de andar levemente. Levante levemente o cantinho da boca. Mesmo que o mundo esteja desmoronando ao seu redor. Engane seu cérebro. Não tem problema não. Você pode driblar ele. Para ele pensar que está tudo bem. Até a postura. A postura também. Foi feito estudos e a postura, porque a pessoa que tem depressão, ela tem uma postura, né, mais para baixo, né, a forma de andar, desanimado, o corpo todinho, a linguagem corporal toda mostra que a pessoa está desanimada. E o cérebro entende o quê? Essa pessoa está desanimada, ela está triste. Então, ele para de produzir a serotonina, gente. Para de produzir a dopamina, a pessoa não sente mais prazer, não sente mais alegria. Porque o cérebro entende, ela está triste, então eu tenho que acompanhar. Entende? E aí foi feita uma pesquisa por um grupo, né, de cientistas de Harvard, e eles disseram que a sua postura, postura expansiva, aberta, por 2 minutos, tá? A pessoa levantar, olhar para o céu, respirar, sorrir, se alegrar, sozinho, mesmo que seja sozinho. Aumenta os níveis de testosterona, que é o hormônio que ele está associado à confiança, à habilidade, à agilidade. Diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse.
aumenta a sensação de coragem, de tolerância ao risco, de capacidade de lidar com situações adversas. Olha que incrível isso. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês na prática? Vamos sorrir mais, vamos melhorar a postura, porque isso vai influenciar muito diretamente a sua saúde emocional. Mesmo que você esteja para baixo, enfrentando situações difíceis, disfarça, sorria e mude essa postura que com o tempo você vai ver que só essa atitude vai te melhorar. E na hora que vier esse sentimento desagradável, ruim, levanta, canta, olha para o céu. Só em olhar para o céu, gente, também já ajuda bastante. A gente vai falar mais sobre isso também depois com vocês. A influência dos pensamentos agora. Gente, os nossos pensamentos, eles têm um poder tão grande no nosso estado mental, vocês não têm noção. Como o pensamento, ele influencia a nossa saúde, a nossa forma de pensar, a nossa saúde emocional. Olha o que Ellen White fala em mente, caráter e personalidade. Exatamente, mente, caráter e personalidade. O controle dos pensamentos em cooperação com o Espírito Santo levará ao controle das palavras e assegurará calma mental, contentamento e paz. Ou seja, o pensamento ruim, negativo, ele vem. É igual aquela história, né? Você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Não cultive pensamentos negativos. Você precisa repreender quando vier os pensamentos negativos, de medo, de insegurança, de tragédia. Tira esses pensamentos da sua mente, vai cantar, vai orar, vai ler a Bíblia. Clame a Deus para lhe ajudar nesse momento. Não deixe, a gente precisa controlar os pensamentos da gente, não podemos deixar os pensamentos devagarem assim não, gente. Porque quando você pensa, o seu cérebro não sabe diferenciar pensamento de imaginação, de realidade. Quando você pensa, aquilo já influencia também, a mesma forma que a postura cerebral, a postura corporal influencia o cérebro, muito mais os pensamentos influenciam a química cerebral, o funcionamento cerebral. O que mais ela fala aqui, ó? Eduque seus pensamentos. Devemos disciplinar a mente a pensar numa linha sadia e não lhe permitir que demore em coisas más. É aquilo que eu falei para vocês. Isso, olha o resultado, resultará em alegria, conforto e serenidade. Meu irmão, minha irmã, o problema não está no seu marido, não está na sua esposa, não está nos seus filhos. O problema está no padrão de funcionamento, de pensamento corporal. Não espere o mundo ficar perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, filhos perfeitos, os amigos, trabalho perfeito. Não, porque nunca vai ficar. Nós somos falhos, você também é. Você precisa mudar você, sua forma de funcionar. O mundo vai continuar do mesmo jeito, as pessoas também. Pode ser que as pessoas até mudem com a nossa influência. Mas não é nossa missão mudar ninguém, não. Você vai prestar conta diante de Deus, é de você, né? Do marido, da esposa, dos filhos se forem pequenos também. Então, olha só, Ellen White, inspirada por Deus, e a neurociência traz isso também pra gente. O nosso cérebro, ele não distingue imaginação de realidade. Não distingue, não sabe diferenciar. Vamos fazer uma experiência rapidinho para vocês perceberem isso? Feche seus olhos. Imagine que você está lá na sua cozinha e você vai pegar um limão lá na sua geladeira. Vá lá na sua geladeira, pega um limão. Agora você vai na sua pia ou no balcão, corta esse limão e abre a boca e pinga aí limão na sua língua. Pinga gotas de limão na sua língua. E aí, abre o olho agora. O que você sentiu? Alguém salivou? Alguém sentiu aí o gostinho do limão? Me falem aí. O que vocês sentiram? Tem gente que sente até o cheiro do limão, acredita, o poder do cérebro. A gente saliva, a gente às vezes sente o gosto, sente o cheiro, né? Então o nosso cérebro, nesse momento da sua imaginação, por que salivou? Ele entendeu o seguinte: ele vai comer limão, não precisa produzir saliva. E o cérebro produziu saliva e mandou saliva. Entende?
Olha só como isso é poderoso. O cérebro não diferencia imaginação de realidade. Já que isso é tão poderoso, vamos imaginar coisas boas, então. Você pode mudar o seu padrão de funcionamento cerebral. E é o que que a Bíblia fala, Ruth, isso aí é neurociência? É. Mas o que que a Bíblia fala? Lá em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em seu coração, assim ele é. Vamos imaginar coisas boas, irmãos. Vamos imaginar, crie o seu futuro. Até fala aqui no próximo. Construa um futuro maravilhoso para você. Construa. Aqui e na eternidade também, principalmente. E você já imagina vivendo aquilo ali. Ah, você não tem uma casa do jeito que você gostaria? Construa essa casa na sua mente como você gostaria de ter uma casa. E imagine que você já está nessa casa. Porque às vezes as pessoas vivem tristes, porque não tem a vida que gostaria de ter, porque não tem o peso que gostaria de ter, porque não tem a saúde que gostaria de ter. Trace suas metas. Eu quero perder tantos, eu quero ficar com 50 quilos, 60, não sei. Eu quero controlar a diabetes, controlar a pressão, quero que ela fique normal. E você já imagina a sua vida com a pressão normal, com a diabetes normal, com o peso normal, com a saúde que você gostaria de ter. Você imagina você sendo uma mãe como você gostaria de ser, uma esposa como você gostaria de ser, um pai como gostaria de ser, um marido como gostaria de ser, um profissional, um cristão, um servo de Deus, e já imagine que aquilo é realidade, imagine todos os dias isso. Isso é muito poderoso, porque assim como imagina o homem, assim ele é. Assim como você imagina, você é porque o seu cérebro ele não sabe diferenciar. E isso pode ser muito ruim também, porque se você ficar assistindo noticiários de tragédia toda hora, quando a gente assiste filme, gente, o nosso cérebro não sabe diferenciar se aquilo é real ou imaginário. Para ele é real. Olha só o perigo de você ver coisas ruins, negativas, de você estar ligado o tempo todo nos noticiários de tragédia, de tudo. Para o teu cérebro, você está vivendo naquela situação de guerra o tempo todo. Como é que você vai relaxar? Como é que você vai conseguir dormir e ter uma vida de paz? Entende o perigo disso? De tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a entrada para a alma são os nossos sentidos: visão, audição, paladar, o tato. Então, como é que eu vou guardar o meu coração? Guardando a minha mente, né? Evitando contato com imaginar coisas ruins e procurar imaginar coisas boas. Se não tem nada de bom para imaginar aqui na Terra, imagine você vivendo no céu. Gente, eu imagino tanto eu no céu. Eu imagino na nova Terra. Eu imagino como é que eu vou construir lá a minha casa, que eu quero viver naquele jardim, andando descalça no chão, botando o pé na terra, na grama. Eu tenho dificuldade de andar descalça. Mas eu quero estar lá, ter esse contato. Eu imagino eu com um golfinho, sabe, na água, assim, eu imagino flutuando lá e sentando lá, ele me puxando. Eu imagino brincando. Isso me dá tanto prazer, tanta alegria. Porque se a gente for pensar nas desgraças e tragédias desse mundo, a gente entende, o nosso cérebro vai ficar o tempo todo angustiado e infeliz. Então, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A gente precisa assumir uma responsabilidade pela nossa saúde mental, física, mental e espiritual. E eu trouxe para vocês aqui 3 estratégias importantes: a sua postura, tá? Os seus pensamentos e o poder de você imaginar coisas boas, para isso trazer coisas boas, para isso remodelar o seu cérebro também, certo? Então, a sua postura facial e corporal, os seus pensamentos e a imaginação positiva de coisas boas. Construa um futuro maravilhoso para você. Imagine ele já se tornando realidade todos os dias, de manhã, de noite, em todos os instantes. Tá bom? Então, ouse sonhar mais, tá? Ouse sonhar mais.
Porque nenhum olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então imagine o máximo que você puder, que não vai ser exagerado, porque você nunca vai conseguir imaginar aquilo que Deus preparou para você, para aqueles que o amam. E Ele preparou no céu, na nova terra, mas também aqui nessa terra. Se você se colocar nas mãos de Deus por inteiro, por completo, você não vai imaginar o que Ele tem preparado, o que Ele preparou para você ainda aqui. As coisas grandes, maravilhosas. E se você sente que ainda falta algo na sua vida, que você realmente tem algo que falta, que você ainda tem muito a aprender, Filipenses 1:6 tem uma promessa. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês, lá no passado ou hoje, essa obra de mudar a mente, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Até Cristo voltar, nós vamos estar crescendo, vamos estar aprendendo, vamos estar desenvolvendo habilidades, conhecimento, inteligência. Seu melhor ainda está por vir. Deus ainda não terminou com você. Ele ainda não terminou. O seu melhor ainda está por vir. O caminho para nos tornarmos a nossa melhor versão, a nossa saúde emocional, ele é contínuo. Ele é contínuo. Ele é resultado de fé, da neuroplasticidade, da ação divina em nossa vida, mas também da sua decisão. Porque Deus, ele respeita a nossa decisão. Que Deus te abençoe. Obrigada pela participação de vocês, por estar aqui junto com vocês. E eu fiquei feliz pelo convite e fico feliz de compartilhar conhecimentos, informações. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, esse espaço está aberto a isso, antes da gente fazer a oração. Então, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigada, Paizinho querido, porque o seu amor é tão grande por nós. Obrigada por ter criado um cérebro tão incrível, por ter dado um corpo tão incrível para a gente, com habilidades assim fantásticas. Senhor, nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente viu hoje, a melhorar nossa postura, a não nos entregarmos facilmente à tristeza, aos pensamentos negativos, ao pessimismo, à maledicência, à reclamação. Ajuda-nos a desenvolvermos gratidão, pensamento em coisas boas, a imaginar a nossa vida perfeita ao teu lado. Isso tem um poder tão grande, Senhor. A tua palavra fala, o Espírito de profecia fala, a ciência fala. Por favor, ajuda-nos a entender isso e a colocar em prática. Derrama uma bênção especial sobre cada um dos teus adoradores que estão aqui, levantando cedo para te buscar, para aprender mais. E que nesses 10 dias de oração, Senhor, nós suplicamos que o teu Espírito Santo caia sobre nós e proporcione um verdadeiro reavivamento e reforma na tua igreja, porque precisamos muito disso. Dá-nos um dia maravilhoso hoje e ajuda-nos a lembrar de colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.